Quais é que são estas perguntas? Então, em primeiro lugar, tu deves colocar o teu objetivo, deves saber qual é que é o número de inscrições que tu pretendes ter no teu programa, ou então quantas vendas é que tu queres concretizar. Deves escrever mesmo qual é que é o impacto que este lançamento vai ter nas pessoas. Reconecta-te com este propósito. É muito comum nós às vezes estarmos focadas em nós, nos nossos objetivos financeiros, nos nossos objetivos mesmo de lançar as nossas ideias cá para fora, mas lembra-te que, em primeiro lugar, tu estás ao serviço, estás a servir as pessoas, estás a curar de alguma forma a humanidade, estás a contribuir para a evolução da nossa humanidade. Então, pensa mesmo, qual é que é o impacto que este lançamento vai ter para as pessoas, independentemente delas poderem comprar ou não os meus produtos digitais, ou entrarem nos meus programas, ou fazerem as minhas consultas, o que é que elas já vão ganhar só por eu ter decidido fazer este lançamento, ok? Reconecta-te aí com o teu propósito, com esse porquê. Esse porquê tem que ser muito, muito forte. Tem que ser forte para as pessoas, ou seja, saberes e teres a certeza de qual é que será esse impacto e ao mesmo tempo também te conectares contigo, porque é que tu queres fazer este lançamento, porque é que tu queres ter X pessoas no teu programa, ok? E podem ser razões básicas de Teresa, tenho que pagar as contas ao final do mês, tenho que sustentar os meus filhos, quero ir de férias, mas podem ser coisas ainda mais profundas. Tu queres deixar um legado, tu queres encontrar também a tua tribo de alma, a tua família de alma, à medida que tu também ajudas os outros, se calhar tu também te sentes ajudada, não é? Portanto, tu própria também, se calhar, ao fazeres vários e vários lançamentos, vais começar a perceber isso. O lançamento não é só sobre o objetivo, é sobre nós, sobre o nosso crescimento, sobre a nossa própria evolução, tu ires ultrapassando e superando barreiras. Então, coloca aí, não é, as razões pelas quais tu queres fazer este lançamento e, ao mesmo tempo, que impacto é que isso terá nos outros. Uma pergunta muito importante, até mesmo para tu também começares a estabelecer aqui os temas que tu vais falar no teu workshop, nessas aulas em direto ou nessas aulas gravadas, o que é que eu acho que as pessoas já sabem, mas na verdade não está ainda claro para elas? Ou seja, o que é que eu acho que elas já sabem e que se calhar não é bem assim? Na questão do emagrecimento, não é? Eu trabalhei durante muitos anos com emagrecimento, então, por exemplo, se eu perguntasse às pessoas o que eram calorias, quase ninguém me sabia dizer exatamente o que é que era. Às vezes as pessoas diziam-me assim, as calorias engordam. Ok, as calorias engordam. Ou então nós temos que evitar as calorias. Estás a perceber? E nós temos este papel fundamental de esclarecer as pessoas, mesmo nestas coisinhas mais pequeninas. Os hidratos engordam, não engordam. Na parte da estética, não é? Nós podemos ter aqui dificuldades em saber que tipo de tratamentos é que são mais indicados para nós, porque nós não conhecemos mesmo os benefícios, o funcionamento das várias massagens, dos vários tipos de tratamento. Na parte do coaching, não é? Portanto, há pessoas que não sabem, não é? Como é que podem lidar com a parte emocional, não sabem, não conhecem estratégias de mudança comportamental, que é, eu já sei que tenho que mudar isto, mas porque é que eu não consigo mudar? Então aí começa a ir aos pontos cegos e começa realmente a trazer ao de cima temas que para ti são óbvios, mas que para as pessoas não são, porque desta forma tu estarás a clarificar a mente das pessoas. Que tipo de lançamento é equilibrado e leve? Já sabes, foca-te em fazer um lançamento onde tu te sintas feliz em primeiro lugar. Se tu não te sentes feliz a fazer 3 aulas em direto durante uma semana, faz apenas uma. Ou se já te sentes muito feliz a fazer 3 aulas, ok, bora lá, faz 5 aulas agora. Ou se achas que uma imersão, fazer 3 horas seguidas é mais fácil para ti, é mais equilibrado, então bora lá, mas foca-te em fazer um lançamento que esteja alinhado contigo. E pergunta-te, como é que eu posso ter 100 pessoas no meu programa? Como é que eu posso fazer 100 vendas ou 5 vezes mais vendas? Foca-te em pensar grande, para começares também a expandir a tua mente, mesmo que este não seja o teu objetivo, ok, de número de inscrições e por aí fora, mas foca-te em abrir um pouco a tua mente e em fazer este exercício e em escrever o que é que eu iria precisar se eu realmente tivesse 100 pessoas no meu programa. Como é que eu me iria sentir ou
que capacidades é que eu teria de desenvolver para lá chegar? Ou quantas pessoas é que teriam de assistir ao meu lançamento para eu conseguir alcançar e materializar, manifestar estas 100 pessoas, estas 100 vendas relativamente ao meu produto digital, aos meus cursos, às minhas formações, aos meus programas, ok? Foca-te em expandir aqui a tua mente para também encontrares outras soluções sobre as quais tu se calhar ainda não tinhas pensado. Então vamos refletir sobre algumas dicas de mentalidade. E eu aqui vou-te passar algumas dicas se estás a começar ou então se já estás a expandir. Se estás a começar significa que estás ali nos 3, 4 primeiros lançamentos. Se já estás a expandir, ok, já fazes mais de 5 lançamentos, 10 lançamentos, portanto aí então tudo o que vires como expansão, expandir, significa que é para ti. Agora, se ainda não fizeste muitos, olha bem para estas dicas relativamente aos pensamentos limitadores de quem está a começar. Então, quem está a começar, normalmente, não é? Acaba por ter estes pensamentos limitadores, estes pensamentos que são negativos e que podem atrapalhar as tuas vendas, o teu lançamento. Então, em primeiro lugar, não é? Tu poderás estar a pensar: ai, Teresa, eu estabeleci um objetivo e se eu falhar e se eu não atingir este objetivo, eu vou me sentir frustrada. Então, se eu senti que deveria colocar esta ideia em prática, não é? É porque há alguém que necessita de mim neste exato momento. Esta é a certeza que tu tens que ter. Esta é a forma como tu poderás ressignificar aí os teus pensamentos. Ou seja, não sentires que vou-me sentir uma falhada se não alcançar este objetivo, mas pensares que não, se eu tive esta ideia, se eu estou a querer colocar isto em prática, significa que realmente há muitas pessoas que já estão à minha procura e que eu tenho que as encontrar, eu tenho que chegar a elas e elas eventualmente também vão chegar a mim. Como é que eu vou conseguir chamar tanta gente para o meu lançamento, não é? Principalmente se estás a começar. Então aqui pergunta-te, mais do que criares preocupação, dúvida, incerteza, não, é focar-se nas soluções. E há aqui uma palavra que eu adoro, que é a palavra rendição. Como é que eu me posso render para encontrar estas 200, 300 leads? Então aqui é importante tu colocares-te numa posição de entrega, tu pedires mesmo, meditares, conectares-te com o teu grupo extrafísico, os teus mestres, guias espirituais e pedires essa orientação. Como é que eu posso chegar a estas pessoas? Como é que eu posso fazer com que estas pessoas venham até mim? Como é que eu posso atraí-las até mim? E de repente tu começas a partilhar mais nas redes sociais, começas-te a expor mais nas redes sociais, a fazer alguns vídeos, começas a partilhar o link do teu lançamento com amigas tuas, começas a enviar mensagens a algumas pessoas que possam estar interessadas e que vão beneficiar muito, muito daquilo que tens para entregar. De repente lembras-te de fazer um sorteio, de repente lembras-te de fazer mais uma outra coisa qualquer, não é? Então rende-te. E as respostas, fica aberta porque as respostas vão chegar até ti. Foca-te essencialmente também em comunicar para essas pessoas, obviamente nas tuas redes sociais, e ao mesmo tempo em cultivar aqui esta conexão com os teus clientes ideais através da meditação e vai pedindo essa orientação de como é que tu podes alcançar mais pessoas, como é que tu podes alcançar mais pessoas, porque o nosso cérebro também é muito inteligente. Quando tu colocas boas perguntas, tipo esta, como é que eu me posso focar na solução, as soluções vão começar a aparecer. Aqui um terceiro pensamento limitador. Parece que ninguém está a ver o que eu publico, Teresa. Eu não tenho seguidores suficientes. Ou então tu sentes que és invisível. Então, não se trata do número de seguidores, mas dos contactos que tu tens e da interação que tu vais criar com as pessoas. Acima de tudo, eu sei que vai dar certo se eu colocar a minha paixão e a minha energia nisto. Então, é essa a certeza que tens que ter. Imagina, tu podes fazer vendas, tu podes ter pessoas a comprar os teus programas, mesmo que tu não tenhas muitas pessoas a ver os teus stories, ou mesmo que não tenhas muitos seguidores. Eu, na altura, quando eu vendi o meu primeiro grupo de emagrecimento, quando abri as inscrições para o meu primeiro grupo de emagrecimento, eu devia ter umas 300 pessoas na minha página de Facebook, e na altura acho que nem tinha Instagram, ou tinha, mas não divulgava assim muito. Ou seja, isto para tu perceberes que não se trata
efetivamente do número de pessoas, trata-se sim da conexão que tu consegues estabelecer com essas pessoas e também dos teus contactos. Quem é que tu provavelmente já conheces, ou clientes antigas também, e que poderiam aproveitar os teus programas atuais? Porque às vezes nós esquecemos muito disso. Provavelmente, imagina que tu já tens pessoas a fazerem as tuas consultas. Essas pessoas também poderão ter interesse num workshop online, poderão ter interesse num e-book, poderão ter interesse num curso online que tu vais realizar, ok? Então nunca te esqueças que os teus contactos são importantes e que mais do que focar-te no número de seguidores, é focar-te em, mesmo para estas pessoas que eu sinto que podem ser poucas, eu vou dar o meu melhor. E se eu não tiver ninguém a assistir ao meu lançamento? Eu vou-me sentir triste, vou-me sentir desanimada. Como é que podes ressignificar este pensamento? Eu vou dar o meu melhor, mesmo que tenha 1, 100 ou 1000 pessoas a assistir. Tenho a certeza que a minha mensagem irá ser transmitida às pessoas certas. Então, é tu colocares esta certeza dentro de ti de que tu vais dar o teu melhor independentemente dos números. Lembra-te que mesmo se tiveres 5 pessoas, 10 pessoas a assistir, essas pessoas reservaram o seu tempo para estarem ali contigo. Ao menos respeita isso e coloca a tua energia da mesma forma como se tu tivesses 50 pessoas, 100 pessoas a assistir ou mais. Ou seja, toda a gente merece ter acesso à tua máxima energia, independentemente de tu achares que são poucas, são muitas, é suficiente, não é suficiente. Respeita, acima de tudo, o tempo que elas reservaram para estar ali contigo. Ok, Teresa, e se eu tiver apenas 1 ou 2 inscrições, será que eu devo cancelar o programa? Não, nem penses, ok? Essas pessoas vão ser os teus primeiros testemunhos e são privilegiadas porque vão ter mais atenção da tua parte. E este é um bom argumento para tu também falares com elas. Ou seja, mesmo em tom de brincadeira, bem, vocês inscreveram-se, são 2, não é? Desta forma até conseguem ter mais a minha atenção, conseguem ter aqui a minha atenção personalizada, portanto espero que vocês consigam aproveitar ao máximo e vais conseguir acompanhá-las de uma forma mais próxima, então também valoriza isso. Às vezes nós não valorizamos os grupos pequenos, mas os grupos pequenos também acabam por ter o seu encanto. Então, mesmo que tenhas grupos pequenos ou que comeces com grupos pequenos, faz parte. Tu também vais crescer à medida que os teus grupos vão crescendo. Então, está tudo certo, aceita isso e segue em frente, porque essas pessoas vão ser os teus primeiros testemunhos e vão ser as pessoas que te vão fazer perceber e valorizar ainda mais o teu programa, e tu vais perceber se nos próximos lançamentos tu tens de aumentar o preço ou não, se tens de colocar um outro bónus, se tens de reformular alguma coisa que ainda não esteja assim tão bem, ou que tu achas que não está assim tão bem, ou vais acrescentar, ou vais retirar alguma coisa do teu programa, então essas pessoas vão te dar muito, muito valor, ok? Muito, muito valor, acredita. Então estas são as principais dicas para ti que estás a começar nos lançamentos. Agora, se tu queres expandir, então se tu quiseres expandir, quais é que são normalmente aqui os pensamentos limitadores que aparecem? Eu vou fazer isto mais ou menos, nem me vou dedicar tanto desta vez. Ok, porquê? Porque aqui quem já está a expandir já tem a certeza que de uma forma natural consegue sempre um mínimo de inscrições, um mínimo de vendas. Então é quase como se, já estou numa zona de conforto, uma zona confortável, então não me vou chatear muito com isso. Não, coloca a tua dedicação máxima, como se fosse, olha, o teu primeiro lançamento, e faz tudo direitinho e com excelência para expandires os teus serviços a mais pessoas, ok? Imagina, não é? Se tu fizeres tudo direitinho como tu fizeste lá atrás, se tu já estás habituada a ter um mínimo de pessoas, quantas mais é que tu poderás vir a ter? Mas eu não sei se quero ter essas pessoas, não é? Que é aqui o outro pensamento limitador. Ter X pessoas, Teresa, já é bom. Agora, se calhar eu não preciso de mais, se calhar mais, será que eu consigo lidar com mais? Será que eu não vou perder a minha energia? Será que não me vou chatear? Depois começam a vir aqui estes nossos pensamentos sabotadores. De que forma é que tu poderás estar a afastar clientes inconscientemente? Ou a afastar o sucesso? Será que tu tens medo do sucesso?
E eu noto que muitas empreendedoras às vezes limitam-se e colocam mesmo um limite, que é, se eu já tiver estas 15, já está, não vou fazer mais nada, até vou dizer que as vagas estão esgotadas. Mas porquê? Então, se tu podes aproveitar 1 hora em que estás ali com as pessoas ou 2 horas num programa em grupo, porquê é que tu não has de ter mais de 15? O Zoom, e se fazes sessões através do Zoom, o Zoom permite ir até às 100 pessoas, o plano, o primeiro upgrade, permite ir até às 100 pessoas. Então, porquê é que não has de colocar mais pessoas aí? Porque eu sinto que se calhar não vou dar a atenção que elas merecem. Ou se calhar eu sinto que dessa forma eu não vou conseguir que toda a gente fale na sessão, ou não vou conseguir ter o reconhecimento do outro lado, e eu gosto de receber esse reconhecimento. O que é que seria de mim se eu tivesse só a falar, se algumas pessoas participassem, mas depois eu não soubesse o feedback das restantes, não é? Ou seja, então aqui é importante tu reconheceres o teu valor, em primeiro lugar, teres a certeza que cada pessoa estará a ter uma experiência extraordinária, independentemente de estar a falar ou não. Inclusive, se tu quiseres ter esse reconhecimento e se não conseguires colocar toda a gente a falar numa sessão destas, faz um suporte mais personalizado entre as sessões, envia mensagens, podes criar uma lista no WhatsApp. Não é um grupo, é uma lista de transmissão em que tu tens lá as pessoas e podes enviar todas as semanas algumas perguntas, ou perguntar se está tudo bem, ou se elas precisam de ajuda, ou qual é que foi a maior aprendizagem que elas tiveram na última sessão. Podes colocar, não é, que um maior suporte. E eventualmente se tiveres muitas pessoas, até poderás contratar uma assistente, contratar alguém que te possa ajudar a esse nível e a dar esse suporte às pessoas. Mas nunca deixes de receber mais pessoas só por causa dos teus medos, ou das tuas inseguranças, ou de te estares mesmo a autossabotar. Então aqui é novamente a questão, como é que eu me posso render para ajudar 100 pessoas? Como é que eu poderia ter 100 pessoas num grupo e mesmo assim todas estas pessoas pudessem experienciar os seus resultados, todas estas pessoas, não é, pudessem se sentir acarinhadas por mim e motivadas, comprometidas. Eu não sei se eu devo partilhar o mesmo conteúdo dos lançamentos anteriores. Será que as pessoas não se vão aborrecer? Então aqui é importante tu olhares também para a tua energia e conseguires proteger a tua energia. E pensa assim, se tu criaste um lançamento de raiz, tu investiste muita energia, não é? Em criar as aulas, em criar e-mails ou publicações, em criar esses conteúdos todos. Podes ter criado algum desafio ou algum workbook. Então, tu não vais querer fazer isso uma vez para depois desperdiçares isso. E estás sempre a investir mais energia, mais e mais energia em criar novamente conteúdos para fazer lançamentos diferentes. Não, eu diria que repete até 4 vezes no mínimo o mesmo lançamento, Nem toda a gente absorve os temas de uma só vez e a repetição é a chave para a mudança. Imagina que tu atrás 50 leads, não é? 50 potenciais clientes. Acredita que apenas 20% dessas pessoas é que viram o teu lançamento. Então, o que vai acontecer aqui é que essas pessoas que não viram, se calhar da próxima vez podem se voltar a conectar contigo e podem voltar a ver. Ou há pessoas que não entraram nos teus programas, mas que vão ver novamente, já viram o primeiro, vão ver agora o segundo lançamento. Os conteúdos são iguais e elas vão ir ainda mais fundo dentro de si. Vão ver aquele conteúdo de uma forma ainda diferente, ok? Então a repetição é a chave para a mudança. Lembra-te sempre disto e não desperdices o teu conhecimento, a tua sabedoria. Não faças uma vez e depois já está. Não, repete isso 4 vezes no mínimo. Ou vai reformulando as aulas, vai aperfeiçoando as aulas, porque às vezes tu podes sim reformular, mas não deixes esses conteúdos numa gaveta para voltares a criar outros, porque isso vai-te dar muito trabalho. Se calhar desta vez eu faço tudo orgânico, eu tenho seguidores, eu não necessito de mais. Então aqui é importante tu investir sempre no mínimo uma inscrição, mesmo que sintas que já tens leads suficientes.
ou seja, investires mesmo em publicidade paga. Então imagina que tu tens um programa de 300 euros, ok, então vais investir 300 euros. Ou tens um programa de 99 euros, vais investir no mínimo publicidade de 99 euros. Ou tens um programa de 900 euros e vais investir no mínimo 900 euros. É importante tu investires no mínimo, pelo menos, o valor de uma inscrição. E esta questão de, faço tudo orgânico e tal, é mais uma questão, outra vez, de te manteres na tua zona de conforto. Então, se tu queres expandir, provavelmente já tens aí um bom budget, um bom orçamento para também investires em publicidade paga, então fale para atrair mais e mais pessoas, um maior volume de pessoas. Coloca em prática aqui as outras dicas que eu te vou dar para reforçar a tua mentalidade, faz as meditações, ok? Segue as minhas orientações para tu reforçar a tua mentalidade, para tu também teres um maior volume de pessoas e assim conseguires-te surpreender e superares-te ainda mais. E se eu pensar grande, Teresa, e os meus objetivos não forem alcançados, não é? Porque parece que tu já te habituaste, já tens aquele número mínimo, então para que é que te vais esforçar mais? Ou para que é que vais entrar, não é? Aqui numa espiral de frustração caso tu penses grande e o objetivo não seja concretizado. Então aqui, se tu já estás a expandir, pensa sempre nisto, que os números não vão definir o teu valor. Então aqui é essencial tu manter-te em paz. Eu mantenho-me em paz, dou o meu melhor e sei que o meu valor não depende das minhas conquistas profissionais nem dos números. Ou seja, é importante traçar um objetivo, é importante ter uma direção para seguir, mas acima de tudo, isso não vai definir quem tu és. Portanto, essa frustração que às vezes nós podemos sentir tem a ver com esta frustração de, epá, falhei, ou agora que pensei grande as coisas não aconteceram e começamos aqui numa espiral negativa. Calma com isso, ok? O teu valor não depende disso. Eventualmente, se tu ainda não alcançaste este novo objetivo, o que é que vais fazer? Mantens o objetivo, no próximo lançamento, lá vais tu outra vez à procura dessas pessoas. Combinado?